nós vamos aprender juntos, né? Mas antes disso nós vamos orar, pedir que o Supremo Professor, né, que é o Espírito Santo, ele venha estar aqui e ele venha conduzir essa aula e nos dar sabedoria para a gente estar fazendo da melhor forma possível para todos nós aprendermos. Porque estudar a Bíblia é estudar sobre Jesus, é estudar sobre Deus, é estudar sobre sua grandeza. E a gente só conhece uma pessoa se a gente conhecê-la. E a gente conhece Deus através da palavra do Senhor e também na nossa intimidade. Amém? Senhor poderoso, neste momento nós nos colocamos diante da tua presença para louvar e bendizer o teu nome. Pai maravilhoso, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha se fazer presente nesta aula, Senhor. Que não seja o homem, que não seja a mulher, mas seja o teu Espírito Santo, Senhor, que venha nos ensinar, nos instruir, Senhor, a tua palavra. Se nós estamos aqui, Pai, é porque nós temos sede de ti. Nós queremos conhecer, Senhor, a ti. Estar famintos, ó Pai. Oh, Senhor, e desejosos, ó Pai, de crescer, não somente na graça, mas no conhecimento, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, nos ajuda, nos guarda, Senhor, nos dá sabedoria, abre a nossa mente para entendermos, Senhor, os mistérios, Senhor, da tua palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, e nós te agradecemos. Amém, amém. Irmãos, eu não gosto de ficar lendo muito revistinha. Eu marquei algumas coisas aqui, mas eu não queria ficar lendo. Aí eu fui pesquisar e assim, nossa, como é vasto o Pentateuco, né? Nós vamos estudar um pouquinho sobre o Pentateuco hoje e já vamos entrar no livro de Gênesis. E no livro de Gênesis, meu Deus, eu fiquei assim, falei, Senhor, quanto mais a ciência, ela tenta provar que a Bíblia, ela pode ser algo que não é real, né? Que as pessoas querem falar que a Bíblia está errada, mas a ciência comprova como que a Bíblia, como que a palavra do Senhor ela é verdadeira. E aí eu trouxe várias aqui questões que eu fui pesquisar sobre a fase da lua. Gente, olha como é maravilhoso estudar a palavra do Senhor. E quando a gente vai estudando assim, com mais ênfase, mais profunda, a gente vai aprendendo muito, né? Não é somente ler um versículo. Mas aqui, ó, na lição 1, tá escrito Pentateuco, livro da lei de Moisés, né? Então, o Pentateuco, ele é separado, né, aqui em duas palavrinhas. Eu até fiz aqui na minha apostila, ó, penta e teuco, né? Penta quer dizer 5 e o teuco, livros. Então, são 5 livros, né? Que nós conhecemos na palavra do Senhor. Eles são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são 5 livros que compõem, né, o Pentateuco. São 5 livros que vão falar sobre várias questões. Eu até coloquei aqui. Ele vai falar, irmãos, olha que interessante, vai falar sobre a origem da humanidade, a formação de Israel e a saída do Egito. Então, a gente já vai entrar no livro de Gênesis, mas antes disso eu quero falar sobre aqui o Pentateuco. O livro de Gênesis, se você não soubesse da história do início, como que você ia crer em várias questões que nós cremos? Como que eu saberia que Deus criaria um homem e uma mulher, eles se tornariam uma só carne e o casamento é um só? Se lá no livro de Gênesis está falando isso e eu não lesse o livro de Gênesis, como que eu ia crer em várias questões que nós vamos aprender aqui se eu não lesse o livro de Gênesis? Então ele é fundamental, porque ele é o livro do início, né? É o que inicia, que vai falar sobre a criação, que vai falar sobre como que Deus formou. E aí, eu estava hoje pesquisando muito sobre o livro de Gênesis e eu já gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Em Gênesis 1:1 está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí no 2 vai falar assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do
abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Queria perguntar para vocês, nesse versículo aqui, aonde que está a Trindade? Quem sabe me dizer? Aonde que está Jesus? O quê? Lê de novo. Ó, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face das águas. E Deus se movia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aonde que está a Trindade aqui? Deus, céus e terra. O Espírito está se movendo. O Espírito seria quem? Espírito Santo. E cadê Jesus? Lê de novo. No princípio, ó, No princípio era... no princípio criou Deus. Criou Deus. Os céus e a terra. Aonde está Jesus aqui? Com Deus. Não, mas ele está numa palavra aí. No princípio. No princípio. No princípio. Por que no princípio? Porque no princípio era verbo. A gente vai lá para João. Tá, E o verbo era Deus. Tá na linha certa, mas tem outra questão aí. Vamos pensar. Que é o primeiro. No princípio. Que é o primeiro. Sabe onde que tá? Ah. João, Apocalipse 22. Vamos abrir lá? Só para vocês entenderem. Poxa vida, hein? Olha. Poxa! 22. João 22. Apocalipse 22. 22, 1? 22, se eu não me engano, 11. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Olha como o livro de Gênesis vai nos ensinar e nós vamos nos aprofundar. Não, 22, 11? 22, Injusto, não. 13. 13? Isso. Quem lê pra mim? Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O princípio. É, que é de Jesus primeiro. está lá na criação. É porque princípio. Princípio. significa Ele é o primeiro. princípio. E sabe onde que ele é o amém? É. Aonde que ele é o amém? Lê aí, ó. Apocalipse 22, 21. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa e ele é o ômega. Lá em Gênesis, a gente aprende já sobre a Trindade, que é uma doutrina muito debatida aí, que eu tenho certeza que também nós vamos aprender, né, Marcos? Sobre a Trindade. Será que nesse módulo a gente aprende no primeiro ano? Eu acho que não, especificamente não. Mas a Trindade, irmãos, é algo assim que a gente precisa ter clareza sobre isso. Então, ó, no princípio, Jesus estava ali Próxima matéria. e criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo. A Trindade está logo na criação. Muito interessante, né? Ontem eu estava estudando bastante sobre isso. Lá aqui, ó, na página 9, no início, vai falar assim: o termo Pentateuco é o vocábulo grego usado para indicar os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são chamados o livro da lei de Moisés. Ele também é conhecido também, irmãos, como Torá. Então, Torá, o livro da lei, o livro de Moisés, o Pentateuco, nós estamos falando desses 5 livros, tá bom? Aqui embaixo, é que eu não queria ler a revistinha toda, mas aqui embaixo, ó, vocês conseguem acompanhar esse parágrafo aqui, ó? Eu queria ler, ó. A descrição do Pentateuco como Torá, que é instrução. Torá significa instrução. Revela de imediato o seu propósito: educar o povo de Israel acerca da sua identidade, sua história, seu papel entre as nações da terra e seu futuro. O Pentateuco contém informações acerca de temas como a criação, a distribuição e dispersão do povo e das nações. Então o Pentateuco ele vai contar a história de Israel.
como foi criado o homem, que é lá em Gênesis, como foi criada a terra, como foi criados os primeiros humanos, né? Como a convivência, o dilúvio, a Torre de Babel, o chamado de Abraão. Então, Gênesis ele vai trazer isso, a história, né? Então, Gênesis, do 1 até o 11, ele vai contar a história da criação, da rebeldia do homem, como o homem se perdeu, e do 12 em diante, o chamado de Abraão. E aí vem, né, a promessa do Senhor, que Abraão seria pai de muitas nações, de multidões. Então é tudo isso que a gente vai aprender. Quem escreveu o Pentateuco? Quem escreveu esses livros, né? Todos os teólogos, todos os estudiosos, eles têm uma linha de pensamento praticamente 100%. Foi Moisés. Jesus falou isso. Jesus, ele falou, eu até marquei aqui para vocês abrirem lá. Em João 5,46. O próprio Jesus falou que Moisés era o escritor, que ele era o escritor da lei, né? Então, assim, lógico, vai ter alguns teólogos que vão, né, falar, não foi totalmente Moisés, mas assim, irmãos, vamos se dizer que 99% acredita, e tem estudos que vai aí da arqueologia, né, que vai falar que Moisés que escreveu todos esses livros. Aí vai ter uma controvérsia na morte de Moisés. Alguns acreditam que Deus revelou e ele escreveu sua própria morte, e aí ele terminou. E alguns acreditam que possa ter sido Josué, né? Então tem essas duas linhas de pensamento, tá? Eu particularmente acho que foi Josué. Eu particularmente. Possa ser que Deus revelou para Moisés? Pode. Deus tem todo o poder. Ele é dono do passado, do presente, do futuro. Ele pode falar, meu filho, você não vai entrar na terra, eu vou te recolher e você vai escrever como que vai ser a sua morte, como que vai ser. Pode ser. Mas, né, tem essa linha de pensamento que foi Josué. E aí ele dá continuidade, né, aos escritos, tá bom? Até aqui, ok? Mas por que, assim, eu sei que é o seu pensamento, mas por que você acha que foi Josué? Eu acho porque eu acho que seria tão forte assim eu escrever a minha própria morte, meu pensamento, né? Então aí Josué daria continuidade. Eu acredito que foi Josué. Mas só tem essa controvérsia em questão dos livros, quem foi o autor, né? A única controvérsia que vai ter realmente é na escrita da morte de Moisés. Se foi ele ou se foi outra pessoa. Então tem essas duas linhas de pensamento. Ou ele próprio escreveu, que o Senhor revelou, ou Josué, que estava com ele em todo o tempo, subia junto com ele no monte, ficava ali perto da tenda dele. Então ele provavelmente seria a pessoa mais indicada para escrever, para dar continuidade e terminar o Pentateuco. Tá bom? Irmãos, lá em João 5,46, só pra gente tem várias referências aqui, tá? Mas pra gente tomar tempo, eu vou ler uma só, tá? Então, em João 5,46, vai dizer assim, ó, o próprio Jesus, ó. Porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Então, o próprio Jesus está falando que Moisés escreveu dele, né? E aí vai ter várias referências, ó, mais um, 7,19, João 7,19. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? Então, o próprio Jesus e aí outros autores, né, da Bíblia vão falar sobre a lei de Moisés. Então, assim, há alguma dúvida sobre quem escreveu o Pentateuco? Ficou claro, assim? Vocês concordam? Então, vamos lá para ir mais... Concorda?
Eu? E aí você, Alice? Você acha que foi Moisés que escreveu a sua própria morte? Eu acredito. Ou Josué? Eu acredito Que o próprio Moisés? E vocês, irmãos? O que vocês acham? Eu acredito que foi Moisés. Você acredita? Uhum. Mas por quê? Qual é a linha? Porque a linha de pensamento é que o Senhor revelou, Pra ele, né? como tantas outras coisas que o Senhor revelava. Porque assim, ele não estava na criação e foi tudo revelado, Isso. né? Ele não estava lá no chamado de Abraão, de Isaac, de Jacó, e tudo foi revelado, né? E assim, irmãos, não sei se vocês sabem, mas todos esses livros, eles foram escritos, eles indo ali para a Terra Prometida, né? Moisés ali escrevendo, né? Na jornada. Então, na jornada. E para você ver os planos do Senhor, né? A gente não vai fugir da aula, mas olha o plano do Senhor. Deus, ele pega um menino hebreu que era para ser escravo, que não era para ter nenhuma cultura, tira ele do contexto familiar, da escravidão, leva ele para um palácio para ele ser um homem culto, para ele aprender a ler, para ele aprender a escrever, para ele aprender A se comunicar também. a comunicar. Para quê, irmãos? Para ele ser usado para escrever o Pentateuco. Então a gente vê o quê? Que Deus tem seus propósitos. Às vezes nós não entendemos, mas Deus tem seus propósitos, né? Como José, que nós vamos aprender aqui um pouquinho. José, ele teve um propósito, tudo aquilo que ele passou, para lá no fim ele ser a esperança, aquele que ia conseguir salvar o povo e várias outras nações vizinhas da fome, né? Deles serem devastados, né? Pela fome, pela secura. Então Deus tem propósito em todas as coisas. E Moisés foi isso. Deus tirou ele ali de uma cultura, de um território que ele não conseguiria fazer o que ele fez. E para quê? Para ser usado, né? Então, além de libertador, ele também foi ali o escritor. Aí, as evidências internas que consistem nas declarações do próprio texto bíblico ao ser investigado, e as externas, a crença universal, milenar dos judeus, os escritores e os guardiões da Bíblia, o testemunho da ciência, como a arqueologia bíblica, a crítica textual e ainda o testemunho dos primitivos líderes da igreja. Então, todos esses entraram em um consenso, tá? Que foi Moisés ali que é o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia, tá bom? Agora eu queria entrar aqui em Gênesis, aqui na página 11. Irmãos, a Bíblia, ela vai de Gênesis a Apocalipse, ela vai falar de Jesus. Jesus é o tema central, né? Igual eu falei para vocês aqui, de Gênesis 1, do 1 e do 2, que Jesus já está aqui, a Trindade já está aqui, né? E a gente vê que a primeira profecia, a primeira vez que vão falar de Jesus está lá em Gênesis 3, né? Quando fala que colocaria inimizade, né? Tá aqui Gênesis 3, 15. E por inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a sua semente. Esta te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é uma profecia sobre Jesus. Já em Gênesis, logo no início, vai falar sobre Jesus. Então, a Bíblia inteira ela vai falar sobre Jesus, né? Então, vamos aqui à apresentação. O livro de Gênesis recebe seu nome na versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, que o chamou de Gênesis. Termo que significa começo. É uma tradução precisa eu acho que é Bereshit. A primeira palavra do livro hebraico. O título é muito bem adequado ao conteúdo do livro, pois esse é o que diz respeito da origem divina de todas as coisas, seja matérias, ou energia, seres vivos ou inaminados. Isso significa que, com exceção de Deus, todas as coisas remontam ao ponto de partida, que os planos e as obras de Deus tomam forma Bereshit?
demonstra que Deus criou os céus e a terra como o primeiro ato da criação. Então, o livro de Gênesis vai mostrar para nós, né, o ato da criação, como que foi. Irmãos, aí eu pesquisei bastante. E eu trouxe aqui algumas coisas que a ciência fala, mas a Bíblia já falou há muito tempo. A ciência fica aí lutando, irmãos. E a Bíblia tá ali, ó. Tá ali já falando, né? E olha que interessante, né? Porque assim, a ciência às vezes ela quer contrapor a Bíblia e falar que a Bíblia não é a palavra de Deus, não é verídico, né? Enfim. Ó, o homem, ele é formado do pó da terra. Não é isso que Gênesis fala? Vai falar sobre isso. Olha o que a ciência fala. Que o corpo humano é composto por elementos químicos presentes no solo. Que seria o carbono, o ferro, o cálcio e o oxigênio. Então, a ciência estudando para provar que o homem veio do macaco, que o homem veio de um Big Bang, ele acaba desvendando e ali vendo que o homem ele tem compostos do solo. E da onde que nós viemos? Da terra. Então a ciência muitas das vezes quer confrontar e ela acaba trazendo mais firmeza para nós, né? A fé. Aí, olha que interessante. Então, a ciência mostra que somos literalmente formados dos mesmos elementos da Terra. A própria ciência já comprovou isso. E o retorno ao pó, né? Aí a Bíblia fala assim, que porque tu és pó e ao pó retornará. Aí, após a morte, o corpo ele passa por um processo de decomposição, retomando seus elementos aos solos, dentro dos ciclos naturais da vida. Então, o próprio corpo ele vai passar por essa decomposição e vai voltar muita do oxigênio, do cálcio, do ferro, do carbono para a própria terra. Como o Gênesis fala, que do pó nós fomos feitos e do pó nós retornaremos. Então, quer dizer, né? A ciência só está nos ajudando, né? Aí, a existência da luz antes do sol. Então, a Bíblia vai falar, né? E disse Deus, haja luz antes do sol, antes dos luminares. Aí, lá no paralelo científico, a teoria diz que a luz já existia antes do universo. Aí eles colocam a teoria do Big Bang, né? Que o Big Bang, antes do Big Bang, já existia luz. E Gênesis vai falar que antes do sol haja luz. Então a luz ela foi criada antes do sol, dos luminares menores e maiores. Olha que interessante, né? Aí a separação das águas. Aí Gênesis 1, 6, 7 vai falar assim, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi feito. E aí no paralelo científico, olha que interessante, relaciona-se com o ciclo da água e a formação da atmosfera, que separa as águas da superfície e o vapor. Irmãos, então assim, por mais que a ciência ela tenta ir contra a Bíblia, ela traz só elementos que a gente acredita mais ainda na palavra do Senhor, tá bom? E também outra coisa aqui é o fôlego de vida. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. Qual é o paralelo científico? A vida humana depende do oxigênio. Sem respiração, não há vida. E tem várias outras coisas aqui, porque é muita coisa aqui, né? E sobre a humanidade? Você sabia que a mulher tem uma costela a menos que o homem? Não, sim. Foi tirado, não foi? E ficou isso pra gente crer na palavra do Senhor. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado em Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E a costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. Todos os seres humanos compartilham do mesmo... Aí tá falando lá, né, que a mulher, ela tem o homem tem uma costela a menos que a mulher. E aí vai falar também, irmãos, do composto do DNA. A ciência já comprovou que todo ser humano ele compartilha do mesmo DNA, tá? Básico.
do DNA básico. E isso quer indicar o quê? Que nós somos, a origem veio de Adão, de um ser humano, de um casal. Então, olha para vocês verem como é interessante, né? E aí vai falar também outro, assim, só pra gente terminar, Gênesis 6:3 vai falar assim, ó, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém, os seus dias serão de 120 anos. A ciência mostra que existe um limite biológico para o ser humano. Há esse limite. Vai chegar uma hora que o ser humano, ele vai ali envelhecer e ele vai ter que morrer. Esse é o limite biológico que a ciência já foi comprovado que o ser humano tem, né? E aí vai falar a palavra do Senhor, que Deus colocaria um limite de 120 anos no ser humano. Então nós vemos que a Bíblia, ela é maravilhosa, né? Aí o universo, ele é extremamente organizado. Irmãos, na ciência nós estudamos o ajuste do fino do universo. Eles estudam isso, eu acho que no 9º ano. Os céus declaram a glória de Deus. Quer dizer, olha que coisa maravilhosa. O céu, o universo, ele é organizado. O DNA funciona como um código de informação. Você sabia que nós temos mais de trilhões de células no nosso corpo? A distância do Sol, a Terra tem condições perfeitas para a vida. Irmãos, tudo é perfeito como Deus criou. A ciência vai falar que existe uma fala que é zona habitável. A Terra é uma zona habitável. Porque a Terra, ela está no lugar certinho. Nem distante do Sol, nem distante muito da Lua. Ela está no lugar certinho. Ali ela nem esquenta muito, nem esfria muito. E ela vira um lugar habitável, como a ciência fala. Tá bom? E tem várias outras coisas que não dá pra ficar lendo tudo também não. Pesquisei bastante, de repente se vocês quiserem eu mando pra vocês, tá bom? Vamos lá. Então, a síntese da conclusão de Gênesis tá lá no finalzinho, ó, da página 11, né? Que tá em Gênesis 46, 8, 27, em Êxodo 1, do 1 ao 7. Serve como uma ponte entre os patriarcas, a libertação do êxito e destaca a continuidade da história do Pentateuco. Então, irmão, Gênesis é o único livro do Pentateuco que não menciona Moisés e nem indica algo sobre a sua autoria. Então, Gênesis vai ser o único livro que não vai falar sobre Moisés, tá? Ele só escreveu. A autoria, nós já vimos, né? No 12. Que é Moisés, tá bom? E aí, tudo bem, né? Deus, ele trouxe sabedoria para Moisés, através do Espírito Santo, ele ali escreveu. Mas vocês acham que foi só isso mesmo também? Ou teve outra forma de Moisés saber das histórias e escrever? O que vocês acham? Tem a revelação divina, né? Porque quando Gênesis lá do 1 até o versículo 5, não existiu o homem. Então realmente foi tudo revelado, né, por Deus, e ali com muitos detalhes, né? Mas fala aí pra mim, tipo, da criação do mundo, da criação dos animais, da natureza, a formação do Éden, ali foi Deus. Mas a partir de Adão, e aí vem a descendência, vem a humanidade. O que vocês acham? Um de cada vez, né? Um de cada vez, não briguem. Conhecimento sendo transmitido de um para o outro. Isso. Vamos abrir lá em Deuteronômio 6:7. Quem escreveu foi Moisés. Deuteronômio 6:7.
que hoje te ordeno estarão no teu coração, e ensinarás os teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Também atarás por sinal na sua mão, e tecerão por testeiras em teus olhos, e escreverá nos umbrais da sua casa e das suas portas. Havia essa tradição de pai para filho. Então, olha o que Deus fala, olha, você vai andar com o menino, você vai estar sentado, você vai falar da lei. Você vai ficar em pé, você vai falar. Você vai comer, fala, né? Então, era um passando pro outro, igual no tempo dos nossos avós, né? Quem já teve a oportunidade de conversar com uma pessoa muito idosa, ele vai contar a história que o pai dele contou, que aí o pai do pai contou, que o bisavô contou, né? E eles vão passando de geração em geração, porque antigamente não existia, né? A facilidade que hoje nós temos de escrito, de caderno, lápis, né? Então, realmente, as pessoas eram assim, elas passavam de pai para filho, filho para pai, e assim vai, né? Então, Moisés, ele escreveu, com certeza, revelado pelo próprio Deus, mas também, muitas histórias ali, ele vivenciou, ele ouviu, eu acho que muitos da sua mãe, do seu pai, né, de como era a escravidão, de como que era o sistema, e ali ele foi, né, escrevendo, tá bom? Então as histórias, elas eram passadas de pais para filhos. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o judeu, uma criança com 5 anos, ela tem que estar gravado praticamente quase todas as leis. E o judeu, irmãos, eu falo isso porque o cara já trabalhou com judeus, eles são muito rígidos nisso. Sabe, o judeu que é judeu mesmo, ele tem a tradição ainda hoje. Então, a gente vê Jesus com 12 anos ensinando. Como que... Tudo bem, existia ali, né, a divindade de Jesus e tudo, mas ele também estava como ser humano. Como que ele tinha tanta conhecimento? O seu pai passava para Jesus. E ali ele pôde debater ali com aqueles estudiosos, né, aqueles doutores ali da lei. Aí na página 13, propósitos. Os temas que ligam Gênesis ao restante do Pentateuco tornou-se claro os seguintes propósitos. Deus havia revelado a Abraão que ele receberia a terra de Canaã. Irmãos, a gente vai ver propósito em tudo, né? A gente vai ver sobre Abraão, sobre José, sobre Jacó. Então, Deus havia revelado a Abraão que ele receberia a terra de Canaã. Foi uma promessa. Em Gênesis 12, o Senhor aparece a Abraão e faz uma promessa para ele. Sai da casa do teu pai, da sua parentela, né? Vai para um lugar que eu não te mostrar, que você não sabe, e eu vou te guiar. A gente vê fé nisso. Por isso que a Bíblia vai falar que Abraão, ele foi imputado a fé dele foi imputada como justiça. Porque ele creu. Porque quem é de nós hoje fala assim, olha, vai lá para Maceió, desce lá na rodoviária e lá eu vou te mostrar o que você vai fazer. Todo mundo aqui falava assim, não, eu tenho meu emprego, eu tenho minha casa, eu tenho minha família, não dá não, Deus, me desculpa, né? E Abraão, ele foi ali, né? Ele foi corajoso e ele teve fé, ele acreditou. E ele estava no meio de um povo idólatra, porque o pai dele era idólatra, ele estava numa família idólatra, né? Mas Deus viu nele algo que realmente ele teria que ser o pai da multidão. E ali Deus chamou ele. Então, irmãos, de Gênesis 12 até Gênesis 15, passa-se 25 anos. 25 anos que Deus promete a Abraão, muda o nome dele, e ali promete um filho, que ele não precisaria adotar o seu servo, que ele não precisaria nada, que Deus daria o próprio filho dele. 25 anos esperando uma promessa. Hoje nós estamos aí no tempo do instantâneo, nós não aguentamos nem um mês, né? Nem 15 dias, nem um ano, ficamos agoniados, né? Nós estamos aí nesse tempo, mas Abraão esperou 25 anos. Tudo bem, né? Nesse percurso aí, ele fez algo que não deveria ter feito, né? Ele esperou,
mas ao mesmo tempo não esperou, porque ali ele, né, ouviu Sara, teve Ismael, né? E a gente vê que eles pagam o preço até hoje. A descendência de Ismael são os árabes, são as pessoas que estão guerreando contra Israel. Olha a desobediência de décadas, gerações e gerações, né, causando isso. Para vocês verem, né, como que é sério isso, né? Então, essa terra seria deles para sempre, como uma arena dentro, a partir do qual se tornaria instrumento de bênção por todas as nações da terra. José entendeu isso e viu a sua própria peregrinação no Egito, a preservação do seu povo por Deus. Deus o tinha enviado para lá a fim de salvá-los, de ser extintos, física e espiritual. Viria o tempo, disse, em que Deus se lembraria da sua promessa a Abraão, Isaac e Jacó e o faria retornar a Canaã. Então a gente vê muito eles falando assim, olha, eles orando, né? Deus do meu pai, de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Então quando eles oram assim, eles estão orando e falando assim, olha, Senhor, a promessa que o Senhor fez ao meu bisavô, ao meu avô Abraão, né? Eu creio nessa promessa e eu vou viver essa promessa, né? Jacó também, ele orava, ele falou assim, Deus de Abraão. Aí José, todos eles oravam assim, porque eles criam na promessa, né? E como que eles criam na promessa? Porque o livro ainda não tinha, Pentateuco não tinha sido escrito. Como que eles sabiam disso? A história passada de pai para filho, né? Então eles sentavam ali e contavam ali a história, a promessa, como que Deus apareceu, como que foi o milagre, né? Então tudo isso eles repartiam entre si e por isso que eles seguiam, né? Então Deus deu uma promessa para Abraão, mudou o nome dele, né? Abrão quer dizer pai exaltado. Abraão quer dizer pai de grande multidão. Então ele não seria somente um pai exaltado, mas ele seria um pai exaltado de grande multidão, né? Então nós vemos o quê? A importância também, que nós vamos ver aqui também, irmãos, a importância dos nomes e das bênçãos para os judeus. É muito sério isso. Hoje a gente põe nome porque é bonito, né? O nome da moda agora é Mavi. Mavi e tem outros nomes aí. Judeu não faz isso, irmãos. Judeu leva muito a sério nome. E a bênção? A bênção que o pai proferia para o filho levava para o resto da vida. Nós vemos isso lá em Jacó, quando ele vai abençoar os 12 filhos. Gente, é incrível. Os 12, as bênçãos que ele falou, os 12 vivenciaram. Tudinho. É muito assim, muito certinho, assim, sabe? Ele falava assim, olha, você será... E aquela pessoa era daquela maneira. E a gente vê como o nome é tão importante que quando Raquel ela tem Benjamim, que ela vai dar um nome que vai falar algo ruim, fala, não vamos colocar esse nome no menino, não, vamos mudar, vamos colocar Benjamim. Para que o menino não levasse a vida inteira um nome que ia deixar ele abalado, porque ele lembraria da morte da sua mãe, né? A gente não, põe o nome bonito, põe o nome do momento, põe o nome do jogador de futebol, da atriz da novela. Mas judeu não. Judeu, ele tem isso, tá bom? E aí a gente vai ver, eu vou chegar aqui nos nomes, que até Deus muda, porque Deus mudou quem o nome? De um homem que chamava enganador, Jacó. E colocou Israel, que é lutador, vencedor. O próprio Deus mudou, porque você ia ser descendência de um enganador? De quem você é descendente? De um enganador. Não, você é descendente de um lutador, de um vencedor. O próprio Deus mudou. E a gente vê que era tão sério o nome, que aí o próprio povo contrário, como lá na Babilônia, muda os nomes dos amigos de Daniel e de Daniel para exaltar o Deus deles. Porque o nome deles exaltava o Deus de Israel. Olha para vocês verem como que, né? Gênesis a gente aprende muita coisa, irmãos. Muita coisa mesmo. Nossa, que hora que acaba a aula? Eu tô aqui na primeira página. Ai, meu Deus. É sério? É sério esse bilhete? Então vamos embora. Vamos falar sobre, na página 15, irmãos.
14, no primeiro parágrafo, os propósitos iniciais e eternos de Deus são esboçados em Gênesis 1, 26 e 28, que Deus criou o homem e a mulher como a sua imagem, para abençoá-los de tal maneira que eles exercem em nome dele o domínio sobre toda a criação. O tema-chave da teologia bíblica de Gênesis são, portanto, a bênção de Deus e o domínio humano debaixo do reinado de Deus, tá bom? Gênesis vai falar sobre a queda da humanidade, do pecado, né, que ali entrou, tá bom? E, obviamente, né, vai falar sobre o que Israel fracassou como povo, tá bom? Serve o fracasso que já era previsto na Torá. Então, tudo isso nós vamos aprender no Pentateuco, tá? A história de Israel. Agora aqui, ó, peculiaridades do livro de Gênesis. Vai falar sobre o dilúvio, né? Todos nós conhecemos a história do dilúvio, né? Que foi ali quando Deus ele se ira e fala assim, eu vou eliminar essa geração. Mas Deus sempre encontra um coração. Deus sempre encontra alguém disponível, né? E ele encontrou em Noé uma esperança para continuar essa humanidade. E ali, né, entrou ali Noé, seus filhos, suas noras, sua esposa. Mas nós vemos que toda aquela geração, ela foi destruída pelo dilúvio. Um dia desse aí atrás, né? Todo mundo tava postando um arco-íris, né? Toda vez que você vê um arco-íris, lembre-se que Deus está ali, ó, reafirmando a promessa que não destruiria a terra mais com água, né? Então nós vemos até hoje, milhares e milhares de anos, quantos milhares de anos, o Senhor ainda reafirma a promessa dele, né? E é lindo de se ver um arco-íris. E o inimigo é tão sujo que ele pega o arco-íris para simbolizar, né, uma classe. O que eu vou falar? Mas vocês sabem, né? Infelizmente, olha como o inimigo, ele é sujo. Eu vou falar, né, nosso canal, né? A classe, né, LGBT, que é, a simbologia deles é um arco-íris. Então, Deus tem um arco-íris como uma lembrança de uma promessa. O inimigo vem e coloca um arco-íris para deportar ali o que Deus criou, o homem e a mulher, né? Ali o casamento, a união de um homem e de uma mulher. Olha para você ver como que o inimigo, ao longo da história, tudo que Deus faz, ele quer desfazer, tudo aquilo que Deus fala, ele quer trazer como que não é, né? Então a gente vê isso, tá bom? Então, no livro de Gênesis a gente encontra o dilúvio, que nós conhecemos, tá bom? O relato do Antigo Testamento, devido à grande maldade dos homens, Deus resolveu destruir todos os seres vivos, exceto o justo Noé e sua família, tá bom? Então nós conhecemos a história. A Bíblia vai dizer que cheirava mal as narinas do Senhor o pecado daquele povo, né? E aí Deus levanta ali Noé, pede para ele construir ali, durante 100 anos, mais de 100 anos, um grande barco, em um lugar que não cai uma gota de chuva. Isso é fé também. A gente pensa que fé a gente só vê no Novo Testamento. Irmãos, a gente vê fé na Bíblia inteira. Na Bíblia inteira nós vemos homens e mulheres que acreditaram em Deus, né? E ali, Deus, eu acredito que Noé, ele vai avisando aquele povo, ele vai pedindo arrependimento, ele vai pregando, mas o povo não acreditou. E a Bíblia vai dizer que hoje nós estamos como os dias de Noé. Nós temos pregado, a igreja tem pregado e o povo não tem se arrependido. Infelizmente, nem todos, né? Graças a Deus, a gente está vendo aí muitas pessoas vindo para Jesus. Mas Jesus mesmo, ele fala, olha para vocês verem assim, a veracidade de Gênesis. Jesus fala sobre o dilúvio. Ele cita essa palavra. Ele cita esse trecho da Bíblia, né, do dilúvio. E a gente, todo mundo aqui já sabe o que aconteceu, né? Veio a chuva, aquele povo todo foi morto, né? Mas através da vida de Noé e da sua família, Deus começa uma nova história, né? Mas o povo, como sempre, se rebelou, né? Fez ali a Torre de Babel,
e vai se rebelando ao tempo da história. A gente vê um Deus sempre chamando para si e o povo sempre se afastando de Deus. Em toda a história da Bíblia, irmãos, toda a história. A gente vê em Adão. Adão, ele peca, ele tinha um relacionamento com Deus, de todo dia o Senhor descer e conversar com aquele casal. Todo dia o Senhor tinha o prazer de estar ali junto. E ali quando Adão peca, a primeira coisa que eles fazem é assim, olha, a gente está nu, a gente precisa se esconder. Quer dizer, o homem, ele erra, ele se esconde e Deus ainda vai. Adão, onde você está? Né? Aonde que você está, Adão? Aí ele fala, Senhor, eu me escondi, eu estou nu. Quem te mostrou isso? Aí ele fala assim, não. Aí, ó, o homem também, né? Bora lá? Não, porque a mulher que o Senhor me deu, a síndrome de Adão, todo mundo é culpado, menos eu. Gente, é incrível. A gente pegou bonito. Não, a mulher que o Senhor me deu, tipo assim, eu tava de boa. Você que inventou, você que me deu sono, você que fez eu dormir, você que me tirou uma costela, eu não tenho nada a ver com isso. Aí vai falar com a mulher, então, mas a serpente que o Senhor criou, e assim vai. E nós somos assim, irmãos. Nós sempre queremos colocar a culpa no outro, sempre. É a síndrome de Adão, né? Cadê a responsabilidade? Cadê o meu eu? Né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque a gente gosta de colocar a responsabilidade no outro, mas a gente também não vê os nossos próprios atos, né? Porque a mulher poderia ter comido e ela não fala, não vou comer. Você comeu, o problema é seu. E aí? Poderia ter acontecido, né? Ou ela falar, vamos comer? Não, opa, peraí, você tá com problema? Poderia, gente. Não, ele come e depois ele põe a culpa em Deus, que Deus que fez a mulher, né? Aí a gente vê isso. As alianças, lá na página 16. É que eu escrevi tanto que apagou. As alianças de Sinai oferecem a melhor ilustração da aliança. O povo de Israel concordou em aceitar os termos de relacionamento de Deus que Deus ofereceu. Tá lá em Êxodo, tá? Em suas proclamações, os profetas posteriores frequentemente convocavam Israel sobre julgamento por não cumprir seu compromisso nessa aliança. Em épocas de avivamento espiritual, o povo de Israel reafirmava seu compromisso com a aliança. Irmãos, o Pentateuco vai falar muito sobre a aliança. O povo era assim. O povo estava bem? Aí você vai ver se por acaso não é igual o cenário de hoje. O povo estava bem. Aí ele lá adorava a Deus, aquela coisa. Não tinha guerra, tá na paz. Daqui a pouco o povo esquecia. Aí começava a pecar, rebelar, fazer o que não podia. Aí Deus mandava, permitia guerra. Aí o povo, Senhor, pelo amor de Deus, nos ajuda, Senhor, não sei o que lá. E põe exército, e põe isso, põe aquilo. Aí vencia. Aí paz. Gente, a história todinha, nós vamos aprender isso, principalmente nos livros históricos. A história todinha de Israel é assim. É paz, guerra, arrependimento e pecado. E paz e guerra, arrependimento. E vai assim. É diferente nos dias de hoje? O povo de Israel, quando ele estava em paz, ele estava de boa, aí ele adorava a Deus, aquela coisa, estava tudo bem. Aí ele, não, está tudo bem, Deus está comigo, Deus está conosco. Né? O que tem fazer tal coisa? O que tem imitar aquela nação? O que tem adorar outro Deus? O que tem casar com uma mulher estranha se Deus falou que não era para casar? O que tem? E ali, aí começava tudo ruim de novo. Aí, quando eles estavam mal, eles corriam para Deus. Não é diferente hoje. Quando eu estou bem, eu tenho meu emprego, eu tenho a minha casa. Tô cansada, para que ir para a igreja? Tô cansada, para que orar? Tô cansada, para que ler a Bíblia? Aí começa a apertar. Aí começa o problema com o filho, problema com o vizinho. Aí vou ler a Bíblia. Aí vou acordar 3 horas da manhã. É assim o povo. Mas assim, o mais lindo de tudo, irmãos, é que Deus, no meio de tudo isso, Ele vai te ouvir. Ele vai estar como o pai do filho pródigo, em pé, te esperando. Ele não age como nós. Ele não age como nós. Ele é misericordioso. E a gente vê o povo de Israel na sua trajetória inteira dessa maneira. Era um povo que não conseguia permanecer. Era um povo que não conseguia centralizar em Deus.
Eles olhavam para uma nação, para outra nação. Eles desejavam ser igual às outras nações. Sendo que Deus falou que Israel seria um povo peculiar. Um povo seu. Propriedade exclusiva. Mas eles não tinham Deus como exclusivo. E infelizmente acontece isso muito nas nossas vidas. Deus, ele quer nós como exclusivos. Mas muitas das vezes nós não temos Deus como exclusivo na nossa vida. Infelizmente, né? E a gente aprende isso no livro de Gênesis. Aqui, ó, o conteúdo da aliança é muito importante no que se for, na sua forma. O conteúdo de todas essas alianças divinas apresenta unidade, continuidade e um tema estrutural. O modo muda, já que existem diferentes sinais da aliança. Por exemplo, o arco-íris no caso de Noé, a circuncisão no caso de Abraão, e tipos de alianças e pessoas, às quais as alianças se destinam. Se mantivermos o olhar sobre esse seu conteúdo, veremos como o plano eterno de Deus se desenvolveu tanto para a nossa redenção quanto para uma vida bem-sucedida. Então Deus fez um pacto, uma aliança com Noé. Olha, Noé, não destruirei mais a terra, a humanidade com água, e eu vou colocar um sinal no céu, o arco-íris, né, que nós conhecemos. Já com Abraão, ele fez uma aliança. Quando ele chama Abraão, ele fala assim, olha, eu vou fazer uma aliança. Todo menino, quando ele nascer, com 8 dias, ele vai ter que ser circuncidado, tá bom? Isso aí, hoje, seria a famosa fimose, a cirurgia de fimose, que os menininhos fazem, tá bom? Então, todo o povo tinha que fazer isso, todos os homens tinham que fazer isso. E era uma aliança, era um sinal. Tanto que a gente vê que Moisés, quando ele vai lá pro Egito para libertar o povo, Deus manda fazer nos filhos dele e ele não faz. E aí ele cai doente. E aí, quando ele vai orar e tudo, Deus fala, porque você não fez? Eu mandei você se circuncidar. Eu mandei você fazer isso nos seus filhos, você não fez. E quando ele faz, ele é curado. Ele é liberto daquela doença. Então, era um sinal. E até hoje o judeu faz. O verdadeiro judeu, aquele judeu, né? O fiel judeu lá, eles fazem isso com a criança, né? Com o menino aos 8 dias de vida, tá bom? Uma fórmula de 3 partes serve como resumo no relacionamento por aliança com Deus. Eu serei o seu Deus, vocês serão meu povo e eu habitarei no meio de vocês. Deus estaria no meio do povo e essa seria sua propriedade especial. Tá bom? Então a gente vê as alianças. E hoje nós estamos numa nova aliança. A aliança, né, de Jesus Cristo, né? Ele fala isso lá quando ele vai dar ceia, né? E Paulo, ele fala, olha, a nova aliança, né? Que foi quando Jesus morre, né? E ali ele é do tempo da lei para o tempo da graça, né? Então nós estamos nessa aliança, tá bom? O modelo da fé de Abraão. Irmãos, a gente fala muito de fé no Novo Testamento, mas a fé, ela vem antes da lei. Como eu falei aqui um tempo atrás, jamais uma pessoa ia sair da sua casa, do seu conforto, se ela não tivesse fé, ao ouvir uma voz falando, olha, sai do meio da sua parentela. Irmão, parentela é sair do meio do conforto. É sair do meio de uma pessoa que pode te ajudar em muito e você não ter mais ninguém. Né? Hoje o pessoal fala muito assim, as mães falam muito assim, como que é? Eu não tenho rede de apoio. Irmãos, sair da sua parentela é sair da rede de apoio. Se eu mandar pra minha nora, ela sai da meio da parentela, ela falou, não vou sair, porque você é minha rede de apoio. Entendeu? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É aquela rede de apoio que vai te ajudar em tudo. Quebrou o carro, vai lá. Precisa de alguma coisa daqui. Então Deus fala, gente, isso é fé. E por isso que Abraão, ele é considerado o pai da fé. Né? E aqui, ó, o texto mais importante da Bíblia a respeito da fé pode muito bem ser em Gênesis 15:6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu. E por isso que ele foi ali o pai, ele foi escolhido, né? Então, entre Gênesis 12
A Gênesis 15 tem um tempo de 25 anos que Abraão esperou pela sua promessa. Então não tenha pressa. A gente quer ter pressa, né, irmã? Mas a gente precisa ter paciência. É interessante a gente pegar esses detalhes porque tem muito lugar que as pessoas vão para o culto, se não tiver alguém para revelar alguma coisa, Deus não falou no culto. Você está vendo? Ele recebeu a promessa 25 anos depois que Deus foi falar com ele novamente. 25 anos, né? E aí, irmãos, a gente vê que Abraão, tudo bem, né? Ele não fez assim 100%, mas mesmo assim, e o interessante é que a Bíblia, ela não esconde esses erros desses homens. Uma coisa que a gente pode falar que a Bíblia realmente é 100%, é isso. Porque ela poderia esconder o erro de Davi, de Moisés que matou lá o egípcio. Poderia esconder. Fala só coisa boa. Porque você fala coisa ruim de você? Eu não falo coisa ruim de mim. Quando eu vou me apresentar, eu só vou falar coisas boas. Até qual é o seu defeito? Eu sou muito perfeccionista. Meu defeito é uma qualidade. Não é verdade? A gente não fala os nossos defeitos. E a Bíblia, ela não tira nada. Por quê? Para mostrar que esses homens eram homens como nós. Humanos, dotados de erros. Mas homens que se arrependiam e seguiam em frente, como nós podemos também fazer. A gente errou? Errou. Vamos nos arrepender? Vamos levantar a cabeça para frente? Jesus vai nos guiar? É isso, irmãos. E continuar. E a gente vê isso, né? Ao longo da Bíblia nós vamos ver. Tá bom? Aí aqui vai falar sobre o modelo da fé de Abraão. Né? Que Abraão, ele foi um homem de fé. Quando ele vai ali sacrificar seu filho, dar seu filho ali como sacrifício. Nós vemos uma entrega. A gente vê uma fé, porque a Bíblia vai dizer que ele tinha fé que Deus poderia ressuscitar seu filho, né? Mas não precisou disso. Então nós vemos uma entrega, tá bom? Aí lá no finalzinho, aqui esse texto aqui vai falar sobre isso. Lá no finalzinho, o último parágrafo vai falar assim: tanto o crente do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento necessitavam pôr sua confiança na mesma pessoa, Cristo, o descendente prometido da mulher, lá em Gênesis 3:15, tá? Então, tanto o povo do Antigo Testamento como nós, né, do Novo Testamento, nós precisamos crer no descendente da mulher, Cristo, né, o nosso Salvador. A luta de Jacó pelas promessas. E aí a gente vai ver, irmãos, que bênção também, ela não vem do céu assim, ó. Fica sentado lá e vai cair, não. Nós vemos um povo que lutou e foi atrás dos seus objetivos. Deus não prometeu lá a Abraão que ia dar lá a terra para ele? Ele falou assim, ó, aonde você pisar, eu vou te dar essa terra. Você pisou ali, é sua terra. Aí Abraão morre, aí vem Jacó, né? Aí ele vai lutar, irmãos, ele lutou com o próprio Deus. Ele lutou pelas bênçãos. Às vezes a gente recebe uma promessa e a gente quer sentar e vamos ficar lá aguardando. E a gente precisa, irmãos, ó, batalhar, corre atrás, que aí a promessa vem, né? Então a gente precisa, eu falo isso, irmãos, porque um dia Deus falou comigo, eu ouvi uma voz. Eu tava em casa e eu, ai meu Deus, que eu não posso trabalhar, porque eu não isso e aquilo. Deus falou pra mim, olha, vai estudar e vai se formar, vai estudar. Nem o 2º grau eu tinha. Aí meu filho tinha 2 anos, foi um sacrifício pra arranjar alguém pra cuidar daquele menino, que ele era quietinho, ninguém queria ficar com ele. Um sacrifício pra arranjar alguém pra ficar com aquele menino, aí eu arranjei uma abençoada que não sabia desses detalhes, depois quis me entregar, eu falei, agora você não vai entregar não, vou terminar meus estudos. Vou terminar meus estudos, vai ficar com ele. Quem mandou pegar? E aí, irmãos, foi sacrifício, penso que foi. Hoje eu tava conversando com a minha coordenadora, e ela tava contando que quando ela entrou na faculdade, ela tava de 8 meses. E sabe onde que ela estudava, irmãos? Na Barra Funda.
E ela ia 2 vezes na semana para a faculdade. O neném dela nasceu com 1 mês, ela ia e ela levava o bebê. Ela, na hora do intervalo, em vez de eu comer, ele que comia. Eu dava mamar para ele. Meu marido ia junto comigo. E ele ficava o horário todinho. Ela foi 4 anos. Falei, você foi corajosa. Ela falou assim, é um objetivo da minha vida. Aí hoje, tá num cargo, tem aquela coisa. Ah, foi sorte? Não, irmão, não foi sorte. Não foi sorte. Foi Deus e coragem dela para enfrentar a batalha e fazer. Então, Jacó, ele lutou, viu? E ele lutou com o próprio Deus. E ele falou, dá minha bênção, senão você não vai. Dá minha bênção, senão você não vai. Dá minha bênção, senão não vai. Você não sobe enquanto você não der minha bênção. Deus prometeu a Abraão, mas aquele povo teve que conquistar. O povo teve que lutar. Insistir. Né? Então hoje a gente está numa geração muito assim de mão beijada, tudo na mão. E não é assim, irmãos. A gente precisa lutar. Até espiritualmente. Às vezes você vê uma pessoa e fala assim, nossa, como eu queria ser igual aquela pessoa. Mas aquela pessoa está jejuando, aquela pessoa está orando, aquela pessoa está se consagrando. Aí você não ora, você não jejua, você não se consagra, não lê a Bíblia. Ué, como que você quer ser igual? Irmãos, não. Você pode ser igual e muito melhor. Mas, para isso, nós precisamos nos esforçar. E a gente vê esse povo se esforçando. Nós vemos um povo que era escravo, irmãos, eles eram escravos. O que escravo sabe fazer? Pegar enxada. Pegar enxada e as mulheres pegar água. E ele se torna um dos melhores exércitos da humanidade. E até hoje Israel é um dos melhores. Ninguém combate Israel. Mas como que ele? Aprendendo, treinando, se aperfeiçoando. Então a gente muitas vezes quer muita coisa de mão beijada e a gente não faz por onde. E a gente precisa aprender com Jacó. Pega Deus e fala, não vai subir quando não der minha bênção. Não dá, não vai, e assim vai. E Jacó, ele luta muito, né, para isso. Então a gente vê Deus dando a promessa para Abraão e no intercalço da história, esse povo lutando por essa promessa. Né? Então, a gente precisa lutar, tá bom? Aqui, porque já tá quase acabando. Aqui, ó, quase no meio aqui da apostila, ó, eu grifei uma coisinha que eu achei bem interessante. No mundo antigo, o ato de proferir uma bênção da mesma maneira, ó, no mundo antigo, o ato de proferir uma bênção da mesma maneira que a assinatura de um contrato dos nossos dias. Irmãos, olha que interessante, quando um pai ele proferir uma bênção para um filho, era a mesma coisa que assinar, vai acontecer. Então era muito interessante isso, e a gente vê Jacó, tá bom? Jacó, se vocês forem ver lá em Gênesis 49, irmãos, Jacó vai falar lá, filho por filho, e ele fala, olha, assim será, você vai ser dessa maneira. Gente, incrível. Todos eles foram da maneira como o pai proferiu a bênção, tá? E aí a gente vê também a questão do nome, da importância, igual eu falei. Aí eu até marquei aqui, Noemi, quando ela foi tão amargurada que ela mesma mudou o seu nome para Mara, que quer dizer amargurada. Sadraque, sabe o que significa Sadraque quando foi mudado o nome dele? Deus da lua. Ananias, peraí. Misael, ó. Mesaque. Foi mudado o nome dele para Mesaque. Quem é igual a Cu, que era o nome de um deus lá, Babilônia, da pagão. Misael, era Misael. Ah, tá, agora eu entendi. Gente, eu entendi. A própria pessoa escreveu, tá? Sadraque, gente, ele era Ananias, que significava Jeová tem sido gracioso. E aí mudaram o nome dele para Sadraque, Deus da lua, que era um deus lá, da lua lá, pagão. Aí o Misael, ele era quem é igual ao nosso Deus. Aí mudaram o nome dele para Mesaque, quem é igual a Cu.
Aí Abidnego significa servo de Nego, que o nome dele lá em Israel era Azarias, Jeová tem ajudado. Olha para vocês verem como o sistema, né, a própria Babilônia queria colocar na mente deles: não, você não é mais servo de Deus, agora você é servo de Jacó. Não, você não serve mais. Olha para vocês verem, né, como o nome era importante. Irmãos, por que foi mudado? Sabe por que foi mudado? Porque o nome para o judeu é muito importante. Ia trabalhar na mente deles. Não, agora Jeová não tem me ajudado mais. Não. Agora eu vou ser servo de Nego, você serve desse Deus da Babilônia. Olha para vocês verem. Como, além de mudar o nome deles, a característica, queria mudar dentro da mente deles, para que eles mudassem a adoração ao Senhor, a vigilância. Presta atenção, olha como que o inimigo é, viu? Aí hoje quer mudar também, né? De todo para todos, e assim vai, né? É assim, vai mudando aos pouquinhos. E a gente tem que ficar atento. Tem que ficar muito atento, tá? Aí, ó. Então, Jacó, ele lutou pelas promessas, né? A gente vê isso. A fidelidade de Deus quanto à sua promessa. Irmãos, Deus, ele fala, ele cumpre. Ele prometeu para Abraão. E ali, durante as gerações, nós vemos um Deus que vai cumprindo as suas promessas, tá? Jacó viveu essas promessas. José viveu essas promessas. E vários outros patriarcas viveram essas promessas, tá bom? A volta à terra prometida, aqui ó, no 19. Meu Deus. Finalmente, após 20 anos, Jacó voltou para a sua terra natal. Irmãos, nós vemos o quê? Que Jacó, ele foge, né, para a casa do seu tio Labão, porque ele enganou o seu pai, né? Ele com sua mãe fez ali uma tramóia muito boa, que todos nós conhecemos. Todo mundo conhece a história de Jacó, que enganou ali seu pai, né, com a bênção lá. Conhece? Repassa, porque tem gente que vai assistir depois. Tem gente, isso, que vai assistir então depois. É importante. Irmãos, Abraão teve lá seu filho. O nome do filho de Abraão? Seu primeiro? Isaac. A Isaac teve Jacó. Teve os gêmeos, certo? Isso. Isaac lá, né, com a sua digníssima esposa. Teve os gêmeos, Jacó e Esaú, né? Eles crescem totalmente diferentes fisicamente. Também a questão de um querer trabalhar mais, outro querer trabalhar menos, de um ser o querido do pai, o outro ser querido da mãe. Jacó, ele engana o seu pai, Isaac, tá bom? Ele toma ali a bênção. Ele engana, mas também tem uma permissão ali de Esaú. Esaú vende ali, né, a sua bênção. Ele despreza algo tão grande, né? E Jacó, ele tem que fugir. Ele tem que fugir porque seu irmão quer matar ele. Enfim, ali ele trabalha 14 anos. Da mesma maneira que ele foi enganado, da mesma maneira que ele enganou, ele foi enganado também, né? Ele trabalha e com 20 anos ele volta para sua terra. Ele encontra o seu irmão. Ele tem um reencontro ali, né, com a sua família. E aí a gente vê também a volta à terra prometida. Então nós vemos que em toda a história, Israel, né, o povo de Deus, ele vai caminhando para a promessa do Senhor. Poderia ter sido mais rápido? Poderia ter sido mais rápido. Mas eles vão errando no meio do caminho, né, eles vão quebrando a cabeça e, querendo ou não, eles vão demorando essa bênção, igual o povo lá do deserto. Era 40 dias, ficaram 40 anos. Né? Era uma travessia rápida, mas por causa da desobediência, eles ficaram 40 anos lá. Então a gente vê isso, tá bom? A reafirmação da promessa. Jacó viajou para Betel, novamente aos passos de Abraão. Ali, como tinha acontecido antes, Jacó viu o Senhor numa visão e recebeu ainda outras promessas da presença de Deus e Abraão. Né? Existe a promessa, né? Quando Jacó ele deita ali em um chão, pega uma pedra e ali ele vê uma visão, né? De uma escada, anjo descendo, anjo subindo.
E ali o Senhor faz uma promessa para ele, né? Que da mesma maneira que ele tinha prometido para Abraão, para Isaac, a terra seria dele. Então a gente vê um Deus que ele cumpre com a sua promessa, né? Quem falha aí no meio do caminho somos nós, homens, né? A humanidade, tá bom? E a libertação mediante a José. Jacó, né? Tem ali 12 filhos. Entre esses 12 filhos tem José, né? Todos nós conhecemos a história de José. Que José, ele é um menino que ele sonha muito. E Deus tem uma promessa. E Deus tinha um plano na vida de José, né? José era um menino diferenciado, né? Ele era mais criado ali com seu pai. Ali os seus irmãos têm inveja, tenta matá-lo, depois joga numa cisterna. Depois ele é vendido ali a escravo. Ele vai ali para o Egito. Ele sofre muito, 14 anos sofrendo. Nós vemos um menino que ele sofreu, mas em toda a trajetória, se você ler lá em Gênesis, vai falar assim: e Deus estava com José. E o Senhor estava com José. E cada vez mais nós víamos que José ele descia. Ele era um escravo, daqui a pouco ele foi para a prisão. E parecia que cada vez mais piorava a situação dele. Mas em todo momento o Senhor falava, e o Senhor estava com José. E ali a gente vê um plano do Senhor para resgatar, para que aquela humanidade não morresse ali de fome, de sede, né? E ali a gente vê que José, ele guiado pelo Espírito Santo, ele decifra sonhos de Faraó, ele decifra sonhos de pessoas que estão ali na prisão. E Deus, ele vai encaminhando José, ele vai costurando, irmãos. Sabe, eu acho lindo isso, que Deus ele vai costurando, ele vai abrindo caminhos, ele vai trazendo pessoas, e é assim na nossa vida. Às vezes a gente conhece uma pessoa e a gente nem sabe o plano que o Senhor tem, né? Em várias situações, ou de salvação, ou para nos abençoar, ou para nós abençoarmos ela. Então, quantas pessoas já vieram até o teu caminho, você fala assim, puxa vida, né? Vamos relembrar nossa história? A gente se encontrou em tal lugar, olha que legal, hoje a gente está assim, olha, através da sua vida, enfim. Então, a gente vê Deus desenhando e trilhando caminhos para chegar José até ser governador do Egito. E Deus deu uma estratégia para José. José simplesmente não chegou lá assim, sendo governador e pronto, não. Ele soube como trabalhar durante aqueles 7 anos para ali armazenar comida, né? Da melhor maneira possível. Irmãos, é muito linda a história de José. Nós vemos um menino que ele era para ser morto pelos seus próprios irmãos, né? Deus livra ele. Ele vai para a casa de um homem certo, mesmo tramando contra a vida dele, ele indo para a cadeia, ele encontra 2 homens certos ali, que vai chegar até Faraó, a história dele. Faraó chama ele, você vai decifrar meu sonho, e quando ele ouve a decifração, nem existe essa palavra, mas quando ele ouve a decifração de todo sonho, ele fala, é você, não tem outro, é você, fechou. A parte de mim, você vai ser o maioral aqui. E nós vemos a história, né, dos patriarcas. Como Deus foi cuidando daquele povo. Como Deus foi desenhando caminhos para que a promessa dele fosse cumprida, né? Porque Deus, ele é fiel. E aí a gente vai ler em 6 minutos. Socorro, Deus. O 21. A mensagem para hoje. Uma contribuição evidente do livro de Gênesis ao mundo moderno é a sua explicação sobre as origens das coisas que não poderiam ser entendidas de nenhuma outra maneira. Ou seja, ele tem valor científico e histórico, mesmo que este não seja seu propósito principal. Mas fundamentalmente, Gênesis lida com a essência do significado de fato de os seres humanos terem sido criados à imagem de Deus. Quem somos nós? Por que existimos? E o que devemos fazer? E a não consideração dos planos de Deus para, última análise, a vida sem o verdadeiro conhecimento da natureza humana.
imagem de Deus e da função humana na administração da criação de Deus, é uma vida sem sentido, irmãos. É uma vida sem sentido. Uma pessoa que ela se intitula ateu. Eu estava lendo muito sobre ateu essa semana. Estou estudando umas coisas e eu estava lendo muito sobre ateu, né? E eu estou lendo muito sobre o Augusto Cury, que ele era um ateu. E ele foi estudar sobre a vida de Jesus, para ver se ele pegava alguma coisa ali. Aí ele se tornou cristão. E ele fala que não existe uma mente mais elaborada, inteligente do que Jesus Cristo, né? E aí ele falando sobre vários ateus. E eu não lembro o nome do ateu, que ele falou que na morte dele, ele falou assim, ore por mim, para que Deus tenha misericórdia de mim. Né? Então, realmente, uma vida que não crê em Jesus é uma vida sem sentido. Porque da onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, irmãos, só a Bíblia vai ter essas respostas. Só a Bíblia. E Gênesis a gente vai entender da onde nós viemos, como nós fomos criados, né? E qual o propósito. E aí a Bíblia toda vai transcorrer esse propósito de Deus na nossa vida. O domínio de Deus se torna uma realidade na medida que os seres humanos se conformam com os objetivos de Deus para a sua criação. Gênesis resume as intenções do Criador. Como pecadores, somos incapazes de realizar os propósitos de Deus para a nossa vida mediante nossos próprios esforços. Só a intervenção de Deus traz esperança para as nossas vidas. Nossa salvação é a obra de Deus, né? Amém. Irmão, deixa eu falar um negócio aqui. 3 minutos. Eu estava estudando sobre a lua. Eu falei, meu Deus, como Deus é perfeito. Né? Que eu estava lendo aqui Gênesis, que fala, né, sobre o luminar menor. Você sabia que sem a lua, os oceanos eles não seriam limpos? A lua que faz esse trabalho? Gente, eu fiquei assim impactada. As fases da lua. A minha avó falava, você vai ganhar, porque vai virar a lua. Os antigos falavam muito isso, né? E os antigos, como não tinha relógio, eles marcavam o tempo pela lua, né? Então, a lua minguante ia passando, mudando a lua, então eles falavam, mudou a lua, então eles contavam, né? Mas a lua, ela puxa as águas do oceano, causando maré alta e maré baixa. Olha como que Deus, né? Deus faz tudo perfeito, tudo tem um porquê, irmãos, tudo tem um porquê. E também, que eu coloquei, eu pesquisei também, e muitos agricultores, eles usam a lua para plantar e para colher, até hoje, mesma tecnologia. Irmãos, Deus é maravilhoso. Tem um monte de coisa aqui que eu queria falar, mas não. Mas olha, eu comecei a estudar sobre cada criação, o porquê Deus fez primeiro e porquê não foi antes, aquela coisa toda. Tem tudo um porquê, gente. Tudo um porquê. E a gente vai descobrir isso em Gênesis. Então a gente aprendeu. A próxima aula nós vamos aprender sobre Êxodo, né? Aí a gente vai começar a caminhada aí com Moisés, o grande libertador de Israel. Amém? Vem cá, Marcos, orar. Que maravilha.